Séptimo año, ¿todo bien con ustedes? Bueno, nuestra clase de español de hoy, día 29 de junio de 2020, será sobre adjetivos posesivos. Entonces, miren, ustedes saben qué significa adjetivos posesivos. Entonces, los adjetivos son palabras que generalmente caracterizan un sustantivo y ellos son posesivos cuando indican pose, cuando indican propiedad de algo. Entonces, miren. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre adjetivos possessivos. Primeiramente, o que são adjetivos? Adjetivos são palavras que são usadas para caracterizar, para descrever um determinado substantivo. Para dizer se ele é bom, se é ruim, se é feio, se é bonito, se é grande, se é pequeno. São adjetivos que são usados. Mas eles são considerados possessivos quando eles significam posse, quando eles significam propriedade de algo. Vocês estão observando aqui na imagem um carro, que em espanhol chamo de coche. Então, coche. Aí vocês observam aqui algumas palavrinhas que estão rodeando o coche, o carro. Mi coche, tu coche, su coche, nuestro coche e vuestro coche. Então, essas palavrinhas aqui, todas elas dão ideia de quê? Dão ideias de posse, de propriedade. Mi coche, meu carro. Tu coche, teu carro. Su coche, seu carro. Nuestro coche, nosso carro. Vuestro coche, vosso carro. Então vejam que todas estas palavras estão dando ideia de posse, de propriedade. Então, quando essas palavras estão dando ideia de posse ou de propriedade do substantivo, elas são denominadas adjetivos possessivos. Então, aqui estão adjetivos possessivos. Miren, adjetivos possessivos. Para que servem os adjetivos possessivos? São utilizados para expressar posse ou propriedade de algo. Como eu já afirmei no slide anterior, esses adjetivos, o próprio nome diz, possessivos, porque eles dão ideia de posse, de propriedade de algo. Vamos aqui aos exemplos. Dos adjetivos possessivos. Aí, na imagem, vocês observem aqui, os adjetivos possessivos no singular e no plural. No singular, mi, tu, su, nuestro ou nuestra, vuestro ou vuestra, su. Aí no plural, mis, tus, sus, nuestro, nuestras, vuestro, vuestras e sus. Aí tem uma tirinha, né? Uma breve conversa entre alguns personagens. Que a primeira diz assim, te gusta mi falda? Ele está perguntando, você gostou da minha saia? Aí o marido diz, carinho, es idêntica a falda de nuestra hija. Meu bem, é idêntica à saia da nossa filha, de nossa filha. Aí a filha diz assim, es verdade, mamá. Tu falda es igual que mi falda. É verdade, mamãe. Tua saia é igual à minha saia. E o gato diz assim, e suas camisetas também são iguais. Olha só o gato, e suas camisetas, suas blusas também são iguais. Vejam que o gatinho ainda é mais observador que os personagens. Então vejam aí as palavrinhas que estão em rojo, em vermelho. Mi, nuestra, tu, sus. Então são palavras que estão indicando posse, propriedade. Mi falda, nuestra hija, tu falda, mi falda, sus camisetas. São ideias que dão, são palavras que dão ideia de posse, então são adjetivos possessivos. Existem os adjetivos possessivos que vêm antes e depois do substantivo. Veja os exemplos abaixo. Os adjetivos possessivos eles podem vir tanto antes quanto depois do substantivo. Aí nós temos um exemplo para cada um.
antes do substantivo. Tus primas são muito simpáticas. O substantivo aí é primas. E tus é o adjetivo possessivo. Vem antes de prima. Tus, primas. Tuas primas são muito simpáticas. Depois do substantivo, estes livros são tuyos. Então vejam que o substantivo é a palavra livros e a palavra tuyos é o adjetivo possessivo que vem depois do substantivo livros. Então os substantivos, os adjetivos possessivos, eles podem vir antes ou podem vir depois do substantivo. Coloquei aí uma imagem, né, acho que até um pouco grande, dos adjetivos possessivos para vocês, que na primeira coluna nós temos os pronomes pessoais, na segunda coluna nós temos os adjetivos possessivos no singular e no plural. Esses vêm antes do substantivo. Toda vez que a gente vai colocá-los antes do substantivo, utiliza-se estes adjetivos do segundo quadro, né, que eu estou mostrando para vocês. E este outro aqui são adjetivos possessivos que se utiliza depois do substantivo. Aí lá em cima diz assim, ó, yo tengo una camisa, mi camisa é negra. Eu tenho uma camisa, minha camisa é preta. Ella tiene una falda, su falda es roja. Ela tem uma saia, sua saia é vermelha. Então, ó, aqui a palavra mi significa adjetivo possessivo. Vem ó, antes do substantivo camisa. E su também é o adjetivo possessivo que vem antes do substantivo falda. Segundo esses próximos exemplos aqui, ó, diz assim: ella es amiga mía. Ellos son amigos míos. Um primo nuestro toca em uma banda. Vejam, aqui nós temos, ó, mia. Por que eu coloquei mia e não coloquei mi? Porque aqui, ó, já vem depois do substantivo amiga. Quando é depois, ó, eu utilizo mia, não utilizo mi. Eles são amigos míos. Por que eu utilizei mio e não utilizei mi? Porque vem depois do substantivo amigo. Um primo nuestro toca em uma banda. Aqui, ó, nuestro tanto faz, e depois como antes do substantivo, é a mesma coisa. Exemplos: mi amigo, mis amigos, mi amiga, mis amigas. Então, ó, tanto o mi quanto o mis, eles são usados para os dois gêneros, masculino e singular. O mi é o masculino ou feminino singular, né? E o mis é o masculino e feminino ou feminino plural. A mesma coisa aqui é o mio e o mios. O mio e o mios são para o masculino singular e plural, e o mia e o mias são para o feminino singular e plural. Os adjetivos possessivos precisam concordar em gênero e número com o substantivo. Pessoal, isso aqui é claro, é a mesma coisa que o português. Os adjetivos possessivos, eles têm que concordar com o gênero e o número do substantivo. No português eu digo assim, minhas casa. Eu digo minhas casa, não, eu digo minha casa. Eu não digo meu casa, eu digo minha casa. Por quê? Casa é uma palavra feminina, é do gênero feminino, é um substantivo feminino. Então eu tenho que colocar minha, que é um adjetivo possessivo, né? Feminino também. Casa é um substantivo singular. Então, eu tenho que colocar minha, sendo singular também. Não posso colocar minhas. Então, eu tenho que concordar em gênero e número com substantivo. Aí eu tenho aqui alguns exemplos. Ó. Mi casa, mis libros, tu padre, tus hijos, su coche, sus amigos, nuestro
amigo, nuestra, gata, nuestros, tíos, nuestras, habitaciones, vuestro, padre, vuestra, casa, vuestros trabajos, vuestras bicicletas, su hermana, sus juguetes, que são brinquedos, né? Então, eu vou sempre lembrar de combinar os adjetivos possessivos em gênero e número com o substantivo. Eu não posso sair falando meus telefones. Não, é meu telefone. Minha telefone é meu telefone. Eu tenho que combinar o gênero masculino com masculino e o número, pessoal, singular com singular, plural com plural. Então, masculino com masculino, feminino com feminino, singular com singular, plural com plural. É uma questão de lógica. É só raciocinar que é uma questão de lógica. Entonces, por hoy es solamente esto. Acá yo coloqué 6 pensamientos para que ustedes puedan refletir y yo iré leer para ustedes el pensamiento de número 1. El pensamiento de número 1 dice que haz lo que amas, ama todo lo que hagas. Um oi vale por 2 manhãs. Benjamin Franklin. Então ele diz o seguinte, pessoal, faça o que você ama, mas ame tudo que você faz. Um hoje vale por 2 manhãs. Ou seja, tudo que você faz, você tem que amar, você tem que fazer bem feito, porque o hoje vai valer mais do que 2 amanhãs, porque tudo na vida é passageiro e tudo tem que ser feito hoje. A gente não pode deixar passar as oportunidades. Entonces, hasta la vista, hasta la próxima clase de espanhol e tchau! E lembrando, pessoal, antes de finalizar, que agora eu vou postar para vocês um vídeo do YouTube para complementar o conteúdo, este conteúdo. Vou postar também uma atividade que vocês terão até o final da tarde para me enviá-la respondida, tá bom? Então, agora sim. Hasta la próxima.